Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Paulo Henrique Furtado de Araújo e hoje eu vou conversar com vocês a respeito do conjunto categorial Capital e Estudo Política no Pensamento do Marx, e que a ideia desse vídeo é que ele possa servir de uma introdução didática muito sucinta ao minicurso que nós vamos ofertar no próximo ENEP-CEP, que ocorrerá em Marabá, na cidade de Marabá, no Pará. Bem, então, indo direto ao ponto, eu quero primeiro chamar a atenção de vocês para o fato de que a forma como eu interpreto esse conjunto categorial, ela é um pouco distinta do que comumente é feito no âmbito do marxismo. Por quê? Porque eu não estou sugerindo uma leitura linear dos textos nos quais o Marx trata desse conjunto de categorias, capital, estado, política. Eu estou sugerindo que a gente faça um outro tipo de leitura. Melhor dizendo e me explicando, é muito conhecida uma passagem do Marx em que ele já está instaurando a sua teoria do valor, e me refiro aqui em particular aos Grundrisse, que é um livro, um material de 1957, em que na introdução dos Grundrisse, Marx, num certo momento, nos fala, olha, mais ou menos assim, eu estou parafraseando, tá bom? As formas mais desenvolvidas, categoriais, do ser, são uma das chaves para o entendimento das formas menos desenvolvidas. Então, o que eu estou sugerindo é que a gente possa aplicar esse mesmo princípio na interpretação da gênese do pensamento do próprio Marx, considerando que esse período que vai a partir de 1857 é o momento de auge da formação desse pensamento. Auge em que sentido? O momento em que, de fato, ele se instaura como um pensamento próprio, ao instituir a sua teoria do valor. Então, eu sugiro que a gente tome essa teoria do valor, que tem seu ponto alto na obra magna de Marx, que é o Capital, como, digamos, a chave de leitura interpretativa desse conjunto categorial. Em outras palavras, que a gente possa ler os textos que antecedem ao período de 57 a partir dessa chave de leitura. Penso que a gente pode elucidar bastante questões nesse âmbito, né, do pensamento do próprio Marx. Bom, mas para isso é necessário que eu explique muito rapidamente o que é o Capital nesse momento em que Marx já desenvolve sua teoria do valor. E aqui eu recorro rapidamente, como indicação de leitura, ao livro 1 de O Capital, do Karl Marx, né? Veja, nesse livro, muito direto, capítulo 4, é o único capítulo da segunda seção desse livro. Marx nos explica que capital é valor em expansão. Capital é o valor que está na forma de dinheiro, passa para a forma de mercadoria e depois repassa, se apresenta na forma de mais dinheiro. Esse movimento contínuo de transformação do valor, esse é o sujeito automático. Esse é o sujeito-objeto idêntico, fazendo uma analogia com o pensamento do Hegel, em particular com o Hegel da fenomenologia. Aliás, não por acaso, nesse primeiro item do capítulo 4 do livro 1 do Capital, me parece que há pelo menos duas passagens em que Marx parece estar parafraseando trechos da fenomenologia do Hegel. Mas, de todo modo, isso é só uma interpretação minha. Então, veja, de novo, o que é o capital? É o sujeito automático, é o valor que se valoriza, é o valor se ampliando nesse movimento contínuo, perpétuo, autoexpansivo. Bom, mas se o capital é isso, a pergunta é o que é o valor? O valor, Marx já no capítulo 1 do livro 1 do Capital nos explica, nada mais é do que o trabalho abstrato. E exatamente o que é o trabalho abstrato? Bem, o trabalho abstrato, ele é uma categoria, e lembrando que categorias para o Marx, também isso está nos Grundrisse, na introdução, são formas de ser, determinações de existir ou de existência, né? Então, as categorias são objetivamente existentes. A consciência, a subjetividade do pesquisador, ela captura o que é. Marx não está criando categorias a priori para aplicar ao real. Ele parte do real, do ser em si, e constitui o seu aparato, a sua interpretação, a sua figuração de mundo. Para ele, sempre a prioridade é do ser, portanto, uma prioridade ontológica. Por isso, do meu ponto de vista, que é seguindo Georges Lukács, o filósofo húngaro, eu lhes diria que Lukács funda uma ontologia materialista do ser social, né? Que não tem nada a ver com as velhas ontologias metafísicas medievais e que tais, tá bom? É uma outra história. Mas, voltando ao ponto, o que é o trabalho abstrato? O trabalho abstrato, portanto, é uma categoria
que só existe na sociedade determinada por mercadoria, na sociedade do capital, né? Nessa sociedade, para que ele exista, é necessário que toda uma estrutura, um conjunto de pré-requisitos já estejam funcionando. Por exemplo, é necessário que já haja uma separação, uma dupla liberdade do trabalhador em relação aos meios de produção e em relação aos antigos laços feudais, tal como explica Marx, por exemplo, também no livro 1 do Capital. É necessário que a divisão social do trabalho atinja o seu ápice, é necessário que haja uma especialização muito grande em termos de processo de trabalho desses trabalhadores, e é necessário, portanto, que nessa especialização cada trabalhador produza uma mercadoria específica e que só possa adquirir as mercadorias que necessita para a sua manutenção de vida, para a sua reprodução individual de sua família, a partir da compra e venda na esfera do mercado. Então, portanto, há uma estrutura, uma dinâmica social já instaurada que obriga o produtor, o trabalhador assalariado, a vender sua mercadoria força de trabalho e receber dinheiro. Então, o circuito do trabalhador assalariado é MDM, mercadoria, dinheiro, mercadoria. Tá certo? Mas isso na sociedade do capital é assim. Mas, atenção, mais do que isso, me parece que toda a primeira seção do livro 1 do Capital, que inclui os 3 primeiros capítulos do livro 1, Marx está, obviamente, tratando da esfera da circulação, mas, mais ainda, ele está demonstrando que o valor é o médium social. O valor é aquela categoria que garante a ligação entre os seres humanos, entre os produtores de mercadorias. Então, não por acaso, ele nos diz, no item 4 do capítulo 1 do livro 1, o fetiche da mercadoria e seu segredo, que, primeiro, produzir mercadoria é produzir fetiche. E segundo, os produtores relacionam-se indiretamente entre si através de suas mercadorias, e as mercadorias têm uma relação social direta, não mediada entre elas. Então, desse modo, o produtor vira objeto, vira coisa, e a coisa vira sujeito, né? Esse é o chamado fetiche da mercadoria, que opera na esfera da circulação. Mas atenção, se isso se manifesta na esfera da circulação, é porque, objetivamente, obviamente, de modo muito evidente, as mercadorias são produzidas desse modo. Ou seja, o trabalho produtor de mercadoria, o trabalho determinado por mercadoria, é necessariamente um trabalho produtor de reificação, de fetiche. E um tipo de fetiche, de reificação, que é estranhadora. Né? O estranhamento aqui, eu estou tomando, enfim, como em alemão se fala Entfremdung, como sinônimo de alienação, né? Como se em geral se traduz em português. Né? E reificação, sim, reificação. O fetiche nada mais é do que o apagamento da processualidade que constitui o objeto. Então, essa processualidade constitutiva da mercadoria, todos aqueles processos que nos levam ao surgimento objetivo da coisa mercadoria se apaga quando você se defronta com a própria mercadoria. Ao se defrontar com a mercadoria, você não sabe quem produziu, quais foram as etapas, quem produziu a matéria-prima, quem fez a circulação. Isso não entra em questão. Todos esses momentos em que seres humanos, produtores, estão participando, desaparecem, são apagados sob a forma de mercadoria. Ora, mas isso é uma reificação, existem vários tipos de reificação. Essa reificação, no caso, que o Marx está destacando aí, não é uma reificação inocente, ela é uma reificação que produz uma sociedade de ponta cabeça, uma sociedade estranhada, alienada, na qual os produtos do trabalho humano dominam o trabalho humano. Em outras palavras, a mercadoria e o dinheiro, que é uma forma especial de mercadoria, eles são a objetivação do próprio laço social. Portanto, um laço social objetivado e descontrolado. A humanidade, os seres humanos não controlam esse movimento das coisas, mas são controlados por elas. Né? Então, eu diria para vocês, é a crítica mais radical, mais crucial que o Marx oferece à sociedade do capital. Repare que é óbvio que essa crítica ela só pode existir, ou melhor dizendo, essa categoria só pode ser criticada porque, em conjunto com ela, existe a exploração da força de trabalho. É evidente, se não tem exploração, não tem produção de mercadoria socialmente falando. Né? Mas veja, o Marx, por partir da esfera da circulação, que é a esfera em que de imediato nós temos contato, ele está destacando, enfatizando a dominação abstrata do valor sobre o produtor humano. É claro que ele poderia ter feito um outro movimento, ele poderia ter começado o livro tratando de exploração da força de trabalho, não o fez. Eu acho que isso é indicativo, indica uma importância, uma prioridade que o autor atribui a essa forma de dominação. Então eu queria chamar a atenção para esse aspecto. Por quê? Porque se isso faz sentido, estamos diante de um tipo de dominação que não é exatamente uma dominação social, pessoal, mas uma dominação impessoal das coisas sobre a humanidade.
O que não descarta a dominação pessoal. É claro que ela existe conjugada. Assim como existe o fetiche, a alienação conjugado com a exploração, é óbvio que existe a dominação impessoal com a pessoal. Mas no seu nível mais crucial, mais decisivo, a forma de dominação é abstrata. Então, portanto, digamos assim, o inimigo, ele tem várias formas de se apresentar. O inimigo aqui para o Marx, enfim, você coloca no campo do marxismo, esse inimigo é o valor em expansão. Esse inimigo é uma abstração real. Essa é uma abstração. E atenção, abstração real por quê? Porque o valor é parte constitutiva do mundo real material, da sociedade do capital e só da sociedade do capital. Gostaria de enfatizar isso, tá bom? Porque, acima de tudo, o valor é forma de mediação social. Guardem essa informação que ela é muito importante. Bem, isso é muito rapidamente, não teria tempo e condições aqui de aprofundar essa questão. Naturalmente, ao longo do nosso minicurso, eu posso dar as referências bibliográficas, enfim, podemos conversar com mais detalhes posteriormente, né, a esse respeito, e fiquem à vontade de me procurar para que a gente possa aprofundar o assunto. Mas a questão em que essa figuração de mundo ela pode nos ajudar na interpretação das categorias Estado e política. Bem, eu queria agora recorrer a uma outra perspectiva, né, interpretativa que eu penso que seja muito profícua, muito proveitosa, né? Essa perspectiva, ela sugere que o Marx, no processo de constituição do seu pensamento, ele não faz exatamente o amálgama, como pensa o Lênin, como sugere o Lênin, em geral o marxismo tradicional sugere. Marx faz um amálgama das três fontes, das três partes constitutivas, ou melhor dizendo, o pensamento do Marx ele tem três fontes, três partes constitutivas, que reúne o que de melhor o pensamento ocidental produziu até o seu tempo. Eu acho que ele não faz exatamente isso. Penso que o Marx ele faz a crítica ontológica dessas fontes, né? E o que é uma crítica ontológica? Uma crítica imanente. Ele demonstra, ele pega os autores e demonstra por que a formulação teórica daqueles autores é incorreta nos seus próprios termos, por que aquelas formulações não se aplicam adequadamente ao mundo real, no sentido de desvelar as ligações necessárias entre a essência e a aparência e a processualidade do objeto que está sendo estudado. E, por fim, ele explica por que, ainda assim, essas formulações teóricas têm ampla difusão nessa sociedade. É isso que o Marx faz. Então, ele não faz um amálgama exatamente, ele faz uma crítica ontológica. Crítica ontológica aqui nesse sentido, de uma crítica imanente, né? Tomando o objeto de análise por si mesmo, né? E tentando buscar os lineamentos e as ligações imanentes próprias à letra do texto. Bem, então vejamos, se isso faz sentido, a primeira crítica ontológica que o Marx realiza, já em 43 e 44, é a crítica da política e da filosofia, quase ao mesmo tempo, né? Por quê? Porque, por um lado, ele oferta uma crítica radical, eu diria, por ir à raiz das questões, do idealismo filosófico presentes e que dominavam o contexto filosófico, o debate acadêmico, no período que ele está escrevendo. Em particular, me refiro à sua polêmica, ao seu debate com os jovens hegelianos de esquerda, né? Então, Marx oferta ali uma crítica demolidora, demonstrando que não é adequado ou não é possível tratar de um ser que não é um objeto para outro ser. Me explico melhor. É algo comum no pensamento do Hegel e, enfim, na filosofia idealista, a suposição, a proposta de que, digamos, Deus, um demiurgo, Geist, o espírito, ele pré-existia ao universo e tenha, nesse sentido, constituído, instaurado a totalidade, né? O mundo orgânico, inorgânico, social, né? Bem, Marx está partindo do Feuerbach, ele vai falar o seguinte: olha, não é exatamente assim, porque, na verdade, o que eu posso falar cientificamente é a respeito do que existe. E todo ser vivente, tá bom? Atenção, isso é muito importante. Todo ser vivente, ele é um objeto para algum outro ser vivente. E tem nesse outro ser também um objeto para si mesmo. Tá certo? Então, o que está sendo dito imagine, o ser humano, ele tem frente, por exemplo, a uma planta, a uma árvore frutífera, essa é um objeto para o ser humano, né?
Mas, ao mesmo tempo, o ser humano também ele tem um comportamento, um ser objetivo para esse ser vivente. É isso que ele está dizendo. Então, veja, todo ser vivente, de novo, ele está numa relação desse tipo. Mas ele se pergunta, bem, mas o Geist, o espírito hegeliano, ele se basta a si mesmo. Ele existe independentemente de qualquer outro indivíduo. Ora, mas um indivíduo, um sujeito que existe por si mesmo e não é objeto para nenhum sujeito, na prática é um não sujeito. E sobre isso eu nada posso falar, eu só posso tratar sobre aquilo que de fato existe no nosso mundo real. E o que existe no nosso mundo real são seres viventes, existentes de fato, nesses termos. Não é? Bem, se isso faz sentido, e essa é uma crítica muito importante que o Marx está instaurando, o que ele está dizendo é o seguinte: eu não tenho como tratar de especulações filosóficas. O que eu tenho que tratar é do objeto na sua materialidade, no caso dele, do ser social, da sociedade humana, tal como ela existe. Então, portanto, a partir dela é explicar a sua processualidade, a sua dinâmica, as suas tendências de desenvolvimento, para onde ela possivelmente pode vir a ser e qual é o espaço de intervenção consciente dos seres humanos, das individualidades humanas nessa processualidade. Então eu diria para vocês assim, muito rapidamente, essa eu diria é a crítica filosófica. Vocês vão encontrar isso, por exemplo, nos Cadernos de Paris, de 43, iníciozinho de 44, depois nos manuscritos econômicos e filosóficos de 44, na Sagrada Família, etc. Né? E por aí vai. Agora, e a crítica política? Bom, a crítica política ela é mais ou menos correlata a esse período, um pouquinho depois. O Marx vai falar o seguinte, grosso modo, e é a segunda crítica, digamos, ontológica, né, imanente à questão. Ele vai nos dizer o seguinte, bem, ocorre que a política e o Estado moderno, eles são, digamos, correlatos, eles estão associados ineliminavelmente da própria instituição da sociedade do capital, do capitalismo. Ou seja, a política moderna e o Estado moderno, eles são partes constitutivas dessa estrutura necessária para a produção do valor e para a reprodução do valor, fazendo referência ao que eu disse há pouco aqui para vocês. Então, portanto, é uma impossibilidade, é inviável pensarmos aqui em formas de reforma ou de aperfeiçoamento da gestão do Estado moderno, de formas de política que sejam mais democráticas, mais eficazes e eficientes. Por quê? Porque talvez eu não tenha me expresso de modo adequado. Não é que seja inviável, é claro que é possível, mas do ponto de vista da crítica do Marx, isso é inadequado. Essa é a palavra que eu usei de modo errado agora, equivocado. Isso é inadequado por quê? É inadequado porque se trataria nesse caso, de um aperfeiçoamento daquilo que é necessário à reprodutibilidade e reprodução ampliada do valor. Ora, mas a nossa crítica, a crítica do Marx, ela vai no sentido de emancipar o ser humano, a humanidade, da produção do valor. Isso aqui é muito importante. Né? Se a dominação social é uma dominação abstrata e conjugada às formas de exploração, significa dizer que a emancipação humana, para o Marx, é uma emancipação dessa forma de dominação. Ora, e essa forma de dominação, ela tem a sua raiz, não exatamente na propriedade privada, como em geral pensa o marxismo tradicional. A raiz dessa forma de dominação e desse padrão de exploração, ela está na própria forma de mediação social e no tipo de trabalho que permite, que viabiliza essa mediação social. Vou tentar falar de outro modo. O que nós temos aqui? Produção e circulação, já ensino Marx nos Grundrisse, na introdução, inclusive, estão em determinação de reflexão. Um só existe porque o outro existe, mas, obviamente, a produção tem prioridade ontológica em relação à circulação. Em outras palavras, o que é ter prioridade ontológica? Significa dizer que a produção, a circulação só pode existir porque existe antes dela, logicamente, a produção. Eu só posso circular o que eu produzo. Eu não posso circular, eu não posso comprar e vender o que eu não produzi. Essa é a prioridade ontológica. Mas a gente não está dizendo, Marx não está dizendo que a produção é mais importante ou menos importante, não se trata disso. Tá certo? Mas se eu quero compreender adequadamente, capturar adequadamente as legalidades, as causalidades e as tendências do ser social na época que domina a lógica do capital, eu tenho que levar isso em consideração. Não posso proceder de um outro modo. Bem, mas voltando ao nosso ponto,
A crítica, portanto, que ele está ofertando é essa crítica radical, né? A crítica aqui que aponta para uma necessária emancipação do valor, né? Então, portanto, a política moderna e o Estado moderno podem ser aperfeiçoados, mas não no sentido da emancipação humana, porque o seu aperfeiçoamento necessariamente levará ao aperfeiçoamento das condições da reprodutibilidade do valor, da ampliação do valor, da acumulação do valor. Essa é a crítica que ele está ofertando, né? Vocês podem encontrar essa crítica, por exemplo, sobre a questão judaica, glosas marginais do artigo sobre o rei da Prússia, né? Nesses dois materiais, isso é assim, muito direto, né? Há algo que, nesse sentido, presente no Manifesto Comunista, né? E por aí vai. Há outros materiais também que a gente pode depois fazer a referência adequada no nosso minicurso, nas referências bibliográficas. Bem, mas se o arranjo teórico é esse, essa é a segunda crítica ontológica que o Marx está formulando, e se, de fato, a crítica da economia política é a última crítica ontológica que ele realiza e a mais decisiva, o que nós temos em termos de categoria Estado, capital, Estado e política no pensamento do Marx? Bem, do modo como eu estou sugerindo, e agora já encerrando o nosso pequeno vídeo, nossa pequena intervenção, o que eu estou sugerindo aqui é que a emancipação humana, nos termos do Marx, exige a superação simultânea, a abolição simultânea do Estado moderno, do capital e da política moderna. Me explico melhor. O que eu estou sugerindo é que a política moderna ela tem um papel, uma função nessa formação social que, do ponto de vista da emancipação humana, é de pura negatividade. Ela pode funcionar para negar essa estrutura social existente, não para aperfeiçoá-la. O aperfeiçoamento dessa estrutura social significaria uma positividade dessa política, significaria a possibilidade de aperfeiçoarmos a sociedade do capital, né? Então, veja, assim, agora falando como economista, esse viés, essa figuração que o Marx está sugerindo, ela é bem distinta, por exemplo, do que faz a heterodoxia ou o keynesianismo, por exemplo, né? Enquanto os nossos colegas economistas keynesianos sugerem a necessidade do aperfeiçoamento do aparelho de Estado, né? Sugerem o estímulo das políticas fiscal e monetária, sugerem, e os desenvolvimentistas vão sugerir políticas para que um país subdesenvolvido, como é o caso do Brasil, realize o catch-up, né, em relação aos países centrais, né? São políticas de aperfeiçoamento. Aí você está, nesse caso, atribuindo à política uma positividade. Marx não está fazendo isso, não está sugerindo políticas nesse sentido. Então, portanto, a política para ele é uma política negativa. Ela deve ser utilizada como um mecanismo, como um instrumento de transformação social, de emancipação humana. Então, portanto, significa dizer que, para o Marx, a única política adequada, correta para a emancipação é uma política que, ao ser implementada, ela impede as condições, desconstitui, desconstrói, oblitera as condições da própria reprodução do valor em escala ampliada. Claro, atenção, isso aqui é importante. Socialmente falando, valor só existe se ampliando, tá bom? Isso que fique registrado isso para que não haja dúvida. Então, portanto, a política adequada nos termos do Marx é aquela política que impede a reprodução do valor, né? Essa é a política que nega, né? Bem, mas se essa é a política, significa dizer, então, ao mesmo tempo, que essa política moderna, que só pode ser exercida conjugando-a ao funcionamento do Estado moderno, ela poderia e deveria ser realizada no âmbito, no interior desse Estado moderno, né? Então, portanto, se trata, para os marxistas revolucionários, nesse sentido, de apontar formas de fazer da política que impeçam a reprodução do valor e que, em última instância, desconstituam os espaços do Estado como espaços aptos, próprios à reprodução do valor e da sua figuração de mundo, das suas formas ideológicas. Me parece que essa é a questão-chave aqui para os marxistas, né? Por quê? Porque, em última instância, se trata disso. Estamos aqui lutando contra em última instância, no nível mais crucial, contra uma forma de dominação que é abstrata, em última instância. Bem, grosso modo, são essas ideias. Eu espero, enfim, contribuir para que a gente pense coletivamente a esse respeito. Não espero de forma alguma que concordem com o que eu falei, é só uma interpretação, mas espero sim ouvi-los e debater com vocês
no próximo ENEP-CEP, que, como eu falei anteriormente, ocorrerá em Marabá. Então, sejam todos bem-vindos e nos encontraremos lá em breve. Muito obrigado pela atenção.